Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja a hora que for, nós estamos aqui para mais um Papo Reto com Mário Leme, este que vos fala aqui no nosso canal Trocando uma Ideia no YouTube, que é publicado na página Trocando uma Ideia no Facebook. Você pode curtir a página, assinar o canal, não fazer nenhuma das duas coisas, não tem problema, mas assista aos vídeos. Porque aqui nós trazemos assuntos tratados contextualizando os assuntos mediante informações que de repente passam meio desapercebidas, a gente não sabe, não viu, não consegue reunir, concatenar as peças, e tudo sempre publicado aqui nos comentários, tanto aqui quanto no Facebook. Ok? Tudo que eu falar aqui, se eu não falar, pô, Marília, você não colocou, você não sabe, me fala que eu procuro lá, eu esqueci, às vezes acontece, às vezes tem 30 e não sei quantos comentários, como teve no vídeo de ontem, enfim. O tema de hoje é Brasil, ame-o e deixe-o. Você conhece alguém que saiu do país recentemente? Mas não saiu para ir para Disney World tirar foto com o Pluto, não. Saiu para ficar lá fora, para todo ou sempre. Eu conheço pessoalmente duas pessoas, um amigo pessoal, não é amigo de Facebook não. Tem amigos de Facebook, alô, Gustavo Adolfo Silva, saiu, foi para a Espanha com a mulher. Meu querido José Ayun emigrou, foi embora. Profissional gabaritado, camarada inteligentíssimo, cheio de qualidades, um currículo maravilhoso. Estava aqui no mercado sem opção, foi-se embora para Israel. Como eu falei ontem, emocionado, uma amiguinha do meu filho, a família está indo embora para os Estados Unidos e muita gente vai. Nós temos aqui um dado, uma notícia que foi publicada no Globo, vou botar no comentário. Números obtidos pelo Globo junto à Receita Federal confirmam que a imigração qualificada está em alta. Entre 2011 e 2015, o total de declarações de saída definitiva do país, documento apresentado ao fisco para quem emigra de vez, subiu 67%. Essa matéria é desse ano. Em 2011, a Receita recebeu 7.956 declarações, 21 para cada dia do ano. Em 2015, foram 13.288, uma média diária de 36 saídas. Diz aqui o cidadão, esse número é apenas uma amostra pequena da realidade da imigração. Emigrar é sair, o imigrante chega lá, não é isso? Diz Joaquim Adir, supervisor nacional de imposto de renda da Receita. Mas, diz ele, reflete a saída de uma elite financeira e cultural, de pessoas que se preocupam em ficar quites com a Receita e que têm conhecimento da importância disso. Não vai sair, abandonar, largar tudo aqui, sem saber por onde você foi, o que você fez com seus bens. Essa família que eu conheço lá para os Estados Unidos venderam tudo que eles tinham. Não entram aí, detalhe, os brasileiros que não têm bens ou rendimentos, como crianças e jovens, nem os que querem sair de forma ilegal. Essa imigração está em alta. Essa, no caso, a legal, né? O pessoal gabaritado. Por que uma pessoa que tem gabarito, que tem condição, que estudou, se formou, treinou a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, sai do Brasil? Para conseguir perspectiva de produzir alguma coisa e ver o retorno. Ou até mesmo apenas de conseguir produzir alguma coisa. Já ouviram falar de Silvana Herculano Uzel? É uma neurocientista, uma cabeça privilegiadíssima. Ela conseguiu a façanha no laboratório de universidade de contar, foi a primeira pessoa no mundo que fez isso, com exatidão, a quantidade de neurônios que tem no cérebro humano. Então, ela foi embora para os Estados Unidos. Vou colocar aí nos vídeos, nos comentários, a entrevista dela no Roda Viva, uma palestra na TED, vocês vão ver que figura maravilhosa. Por quê? Segundo ela, a academia aqui é ruim, poucas chances de progredir se você for pesquisador, o negócio é ser professor, e uma certa leniência que rola, e estuda-se pouco, estuda-se mal, o profissional, o estudante, melhor dizendo, é pouco exigido, é meio que aquela coisa assim, vai empurrando o cara para o cara passar. Depois fica aquele sistema maluco para o cara fazer mestrado, aí para o cara fazer doutorado, aí vira uma panelada. Eu vou postar aqui, com licença da minha querida amiga Elaine Jacobi, um texto recente que ela publicou, que meio que dá uma cacetada nesse ambiente de produção cultural meio viciado, vamos dizer assim. E aí por quê? Como eu disse ontem, aliás, eu quero pedir perdão
para as moças de vida difícil, tida como vida fácil, as prostitutas, porque eu disse que esse país é uma zona. Não, zona vem de zona de meretrício, que era até uma coisa organizada. Este país é uma baderna. Agora, por que este país é uma baderna? Porque este país vem sendo explorado há séculos. É isso. O dinheiro que sai daqui não fica aqui. O dinheiro que, melhor dizer, perdão, o dinheiro que entra aqui não fica aqui direito. O dinheiro que entra aqui fica, por exemplo, no bolso de corruptos, como um recente caso aqui no estado do Rio, né? Um cidadão ex-governador. Imagina quão mais baratas poderiam ser as obras que foram contratadas. Esse extra que foi para o bolso dele para comprar maravilhosas joias, a esposa dele inclusive foi em Cana, anteontem, está lá em Bangu 8, poderiam ser investidos em bens públicos, em escolas, em bibliotecas, em cinemas, em teatros, em educação, em saúde, mas não. Existe um conluio entre quem vem aqui buscar coisas, as commodities, né? Commodities, o que é isso? É o que os caras vêm aqui buscar, é minério de ferro, é soja, é um monte de coisa que sai daqui. Isso gera uma estrutura gigantesca, armazéns e colheitadeiras, e caminhões e trens para transportar, e containers para levar, e navios para levar, muito dinheiro, muito dinheiro. E o país vê pouco desse dinheiro. Vai aquele dinheiro assim, porque é importante para o PIB do país, realmente. Perdendo mais da metade é desse tipo de venda. Agora, no que isso resulta para o país? Isso acontece desde sempre, desde que o país foi descoberto. E acontece no mundo desde muito tempo. Trouxe aqui um livro como referência. Aqui, olha. Nick Robbins, A Corporação que Mudou o Mundo. Como a Companhia das Índias Orientais como a Companhia das Índias Orientais moldou a multinacional moderna. Já ouviram falar, né, na escola, especialistas, por que o camarada ia mandar o rei lá da Espanha, de Portugal, ia mandar o sujeito gastar uma fortuna, era uma fortuna que se gastava, para explorar outros continentes do outro lado do oceano, uma coisa assim, improvável até de chegar, dependendo, afundava um monte de navio, porque valia a pena, porque era um bom negócio. Então diz aqui, fundada em 1600, a Companhia das Índias Orientais revolucionou o mundo, tornando-se a precursora da multinacional moderna. Globalização, não é de hoje não, é velha, isso aí, essa conversa para boi dormir. Eles vêm aqui fazer a mesma coisa que sempre fizeram, vem tomar, deixa aqui um dinheirinho, mas para poder tomar ficar mais tranquilo, ficar mais barato, esse dinheirinho vai sendo desviado, né? À época, o fenômeno comercial foi incomparável e ainda hoje a história da empresa se faz importante. Desde seu começo, e quando apenas negociava especiarias até seus últimos dias, como agente de lucros da coroa britânica, no less. Rolou uma história maluca de corrupção, se desenrolaram todos, a companhia acabou sendo degolada, porque eles passaram do limite da capacidade de endividar a coroa e se locupletar, uma loucura. Passando por seus momentos de glória e pelas mazelas que causou, como as que eu acabei de citar. Na Índia, foi uma coisa horrível que fizeram na Índia. Tudo está registrado aqui em A Corporação que Mudou o Mundo. Leiam. Dá de fé, eu vou colocar os dados. Esse livro é maravilhoso. Não só no livro, como as referências bibliográficas que tem, as notas, é sensacional, muito bom mesmo. Você aprende muito com isso aqui. Isso está na base daquilo que torna o Brasil nesse lugar de onde as pessoas querem sair. É o chamado, você deve ter ouvido eu falar disso aqui, é o extrativismo, que existe uma divisão que foi colocada de forma brilhante neste outro livro, sem trazer um livrinho aqui para vocês verem, né? Por que as nações fracassam? É um livro do professor de economia do Massachusetts Institute of Technology, Taran Acemoglu, e de James Robinson, que é professor de administração pública da Harvard University. Esse livro foi best-seller do New York Times. Você vê, um livro desse é best-seller numa outra cultura. Esse livro aqui fala de quê? As origens do poder, da prosperidade e da pobreza.
Então, assim, tem uma resenha que eu vou ler um texto dessa resenha a respeito do livro para vocês entenderem melhor que realmente vale a pena. Vamos lá. O argumento central de por que as nações fracassam reside na diferença entre instituições econômicas inclusivas e extrativistas. Segundo os autores, instituições econômicas inclusivas são aquelas que permitem que a riqueza seja disseminada pela sociedade, enquanto instituições econômicas extrativistas são aquelas que concentram a renda em uma elite privilegiada. Lembra alguma coisa? Embora breves surtos de crescimento econômico, como o boom das commodities, teve aqui na época do governo Lula, né? A China comprando dinheiro, entrando, foi quando esse dinheiro. Procurando um buraco do BNDES, um buraco da Petrobras. É o dinheiro que transforma tudo em algo sem retorno. Enfim. Seja possível na vigência de instituições extrativistas, o desenvolvimento só será sustentável na presença de instituições econômicas inclusivas. Acemoglu e Robinson ilustram as diferenças entre os dois tipos de instituição ao comparar o norte e o sul dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão. O sul era relativamente mais pobre porque era organizado economicamente em latifúndios, lembra alguma coisa? E empregava mão de obra escrava, lembra alguma coisa? Instituições altamente extrativistas. A economia do norte, por outro lado, era caracterizada pela indústria e pelo trabalho assalariado, instituições mais inclusivas. Vamos lá, vamos continuar aqui. Acompanha que realmente é interessante, vocês vão entender o porquê que isso aqui é assim. O desenvolvimento de instituições econômicas inclusivas, no entanto, depende do surgimento de instituições políticas igualmente inclusivas. Os autores definem instituições políticas inclusivas como aquelas que promovem a pluralidade e a centralização política. Em síntese, as instituições políticas serão inclusivas se atenderem a um conjunto amplo de diferentes interesses, não apenas de uma elite que fica lá se locupletando. A um conjunto amplo de diferentes interesses e representarem uma grande diversidade de atores políticos. Em contrastes, instituições políticas extrativistas